Bom dia a todos, colegas, Donato, Castelo, nossos amigos de bate-papo. Estamos aqui mais uma vez no ciclo de debate sinergético, em que envolve vários assuntos de economia, política, né, questões internacionais, energia como principal, que sustenta toda a economia, seja nacional ou mundial. Qualquer civilização teve como seu insumo mínimo de sustentabilidade a questão energética. Todos que negligenciaram nesse setor, literalmente, conseguiram desaparecer do processo civilizatório. Então, nós que estamos buscando um caminho de sinergia, ou melhor ainda, sinergética, complementando, ou seja, a gestão dos vetores energéticos como a única saída do momento que nós nos encontramos. A lenha é uma matéria-prima primária para questões de energia, carvão, outra matéria-prima primária, e os vetores que saem desses insumos que se tornam suficientemente tecnologicamente gerenciáveis e pode criar uma condição sinergética de resultado que a gente, com sinergia, acredita ser maior e melhor no cálculo final das perdas e dos resultados esperados de cada processo. Até então, nós estávamos em alguns processos que já estão totalmente vencidos, que era queima, 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 e, no final das contas, gerava mais poluição. Hoje, o assunto dessa semana, né, que vai ser discutido, é um resumo, um bate-bola rápido, porque aconteceu tanta coisa que a gente tem que ficar atento e fazer um breve ponto de vista dos nossos especialistas aqui, para que a gente progrida no bate-papo. Tá? Então, não chega a ser um bate-papo de informação, mas de instigação ao raciocínio e à reflexão sobre as coisas que estão acontecendo. Então, eu já vou passar para os colegas. O mais importante é que, no início dessa semana, nós tivemos a chamada, né, Independência do Brasil e, consequentemente, todos os eventos homenageando essa data, né, Independência do Brasil. O dia 7 de setembro se deu na segunda-feira e, consequentemente, houve um feriadão, e aconteceram coisas sui generis, e eu vou colocar já aqui com relação à questão biológica, né? O pessoal ficava na praia sem máscara, bebendo cerveja, trocando por copo e vai por aí afora, deu reportagem praticamente várias mídias, que depois questionaram a ironia do processo, né? Quer dizer, o camarada toma cerveja, está na praia, pula dentro d'água, vai para a piscina, faz toda aquela movimentação e depois sai e põe a máscara e vai para casa ou vai ali para o quarto do hotel. É uma questão a pensar, não é, Nonato? Hein, Castelo? Passa a bola. Nonato, está contigo. Ok, obrigado. Bom dia, Paulo. Bom dia, Castelo. Eu, mais uma vez, estou aqui por convite de vocês. Muito obrigado. É uma honra estar junto com esses ases aí da sinergia. E falando do que você tem em mente sobre a situação atual, realmente é muito questionável, sim, essa situação de usar máscara ou não usar máscara. Eu acho que está na hora, sim, de pensar nisso, de rever ou de tomar alguma atitude. E quanto à nossa realidade da nossa Semana da Pátria, o 7 de setembro, eu vou te ser sincero, ao abrir e ligar a minha televisão, eu fiquei frustrado, eu fiquei triste, né? Isso me deixou um sentimento ruim ao não ver as nossas Forças Armadas desfilando na rua, né, em vários estados, ou todos os estados brasileiros, todas as cidades, como é de comum a gente assistir aqui no 7 de setembro. Né? E isso me deixou triste, realmente. Eu não gostaria assim de pensar que foi um desastre, mas me deixou uma sensação muito ruim de não ver a nossa turma de segurança, as Forças Armadas em geral, mostrando a sua atividade, o seu desfile, o seu brilho, a sua honra, né, o seu caráter de disposição sempre para lutar pelo Brasil. E ao não ver isso me deixou muito triste, como eu te digo, muito frustrado.
Cadê as Forças Armadas? Então, ficaram de joelho por causa de um fenômeno, de uma pandemia de vírus, porque a minha estrutura e do meu conhecimento, que eu aprendi em toda a minha academia, é que mesmo numa guerra, a gente não tem que ter nenhum medo de nada. A situação tem que se ir, a linha de frente tem que se ir ao embate, até corpo a corpo, se for o caso, né? Como aconteceu em várias grandes guerras. E, ao não ver as nossas Forças Armadas no nosso Independence Day, no nosso Dia da Independência, isso me deixou um tanto triste, realmente. Eu não fiquei alegre em as Forças Armadas não ter ido para o desfile de 7 de setembro. Eu acho que, numa situação bélica de embate, seja com quem for, a situação de embate sempre requer muita coragem, mesmo sabendo que a gente terá um inimigo duro para combater. E isso deixou a mim, conversando com outros colegas, também muito preocupado, dizer, pô, numa guerra não tem negócio de pandemia, não tem noite, não tem dia. Uma guerra é uma guerra, a gente enfrenta ela do jeito que tiver, e se tiver de dar o sangue ou a própria vida, como se diz na linguagem militar, se dá. Não há um recuo, não há um retrocesso, não há uma volta atrás. Vamos e vamos, e acabou. Então, isso me deixou preocupado. E outras lives mais que apareceram durante a semana, né? Com uma que eu assisti, que foi um momento da reunião presidencial no Palácio Planalto, em Brasília, pelo presidente Jair Bolsonaro, com a introdução de uma criança para mediar a reunião, ou foi um momento de descontração. Eu prefiro até deixar como um momento de descontração, numa reunião. Mas isso me deixou também muito preocupado. Eu falei, uau! E as respostas que foram dadas pelos ministros também, eu não sabia distinguir se era para a criança, era uma brincadeira, ou se aquilo tinha algum fundo de verdade. Como, por exemplo, na hora que ela questionou o ministro do Meio Ambiente, perdão, e ela perguntou se o Pantanal estava pegando fogo. E foi uma gargalhada geral ali dentro. Eu falei, uai, estão indo do fogo no Mato Grosso? Aí eu falei, não estou entendendo. Mas, enfim, houve a live, está publicada, quem quiser que veja. Essa é a minha opinião sobre isso, Paulo. E que tire as próprias conclusões, né? Exatamente, E exatamente. realmente teve momentos constrangedores. Mas vamos lá, Castelo, é contigo. Obrigado, Nonato. Meus amigos, bom dia, um abraço a todos. Tomara que a gente consiga pautar aqui, alinhado com toda essa realidade atual. Realmente, o que o Nonato falou é bastante impactante, que a ausência de otimismo da nossa sociedade. Como se fala no meio militar, e militar que fui também, o moral está baixo. Então, isso influencia a sociedade. Quando a linha de frente se esmorece, a retaguarda toda esmorece. O que nós tínhamos no país, não vamos entrar aqui no mérito dos problemas fáticos, né, que aconteceram nas 2 décadas passadas, mas a sociedade brasileira era muito mais motivada. Estava todo mundo se mexendo, todo mundo se motivando. Os problemas existem, mas eles não devem ser inibidores, né, do andamento, da dinâmica da sociedade, que é assim que funciona. A economia, a defesa, a educação, a mobilidade, enfim, todos os vetores da sociedade funcionam com fatores motivacionais. Então, passada essa fase, entremos aí na fase da questão da live. A referência de linguagem do representante do Estado, que é o nosso país que adota o presidencialismo. Então, a fala, a postura, o andar, né, o posicionamento do líder da nação, ele tem muita influência sobre o momento psicológico das pessoas. Então, o desdobramento das polêmicas, a necessidade de estar justificando
o que o presidente numa live falou, isso não é muito bom, porque a expectativa é de que toda vez que há um evento dessa natureza, as pessoas ficam sem saber o que é que vai ser dito, qual é a sinalização que a nossa sociedade está tendo por quem governa o país. Será que é novamente o Pantanal pegando fogo? Será que é novamente uma criança não entender se é uma brincadeira, se é uma colocação tão séria que como no momento? Mas, enfim, sigamos em frente na expectativa de que a gente possa superar esse momento e a serenidade volte na sociedade. Eu considero aqui nas minhas falas com outras pessoas que o Brasil está extremamente desarmônico enquanto sociedade. O Estado desarmônico, isso é reflexo da desarmonia da base da sociedade, onde houve um certo acirramento da convivência social, e se reflete na gestão, na governança. As pessoas estão com os nervos à flor da pele. Quando se faz uma piada, leva-se para outro entendimento. Quando se fala sério, a sociedade não leva em consideração, porque não sabe efetivamente quando que as coisas estão sendo colocadas para sinalizar para a sociedade o que de fato está acontecendo. Eu quero aqui pontuar isso e a expectativa, alimentar a expectativa de que a gente venha se harmonizar enquanto sociedade para que o Estado brasileiro, na sua governança, possa dar continuidade ao que se espera. Uma nação que precisa seguir a sua vida e, no momento oportuno, fazer as suas escolhas e respeitar a maioria. Então, o que ocorre hoje, essa desarmonia, isso, de certo modo, tira, se falando aqui da energia, tira o potencial energético de continuidade da governança. Então, fica um tanto quanto incipiente o ator principal, que é o Estado brasileiro. Ele não consegue dinamizar, ele não consegue pontuar para a sociedade, ele não consegue dizer, gente, é assim, sigam-nos aquela piada de um programa de televisão, sigam-nos os bons. Então, a sociedade está sempre na expectativa de que algo ocorra para que possa dar o seu aval e a harmonia ser recuperada. Tenho dito. Castelo, muito obrigado aí pela sua introdução. Realmente você foi bastante objetivo e crítico nesse contexto nacional de várias vertentes preocupantes, tá? Eu vou tentar levar aqui pelo que o Nonato falou, e como o assunto nosso não é pautado para os palestrantes, né, para o bate-papo, a gente dá uma ligeira introdução do tema do dia e depois cada um desenvolve. Então, não existe uma pauta e tampouco uma orientação que a gente leve durante a live, tá? Eu, observando as duas colocações, diria o seguinte, tá? Realmente, a live da Presidência da República, né, às quintas-feiras, 19 horas, quem quiser ver, está no YouTube, tem lá condições de rever tudo, né? Cai nisso que tanto o Nonato como o Castelo colocou em termos de muita ironia, muitas questões irônicas, né? E nós aqui podemos fazer um bate-papo sem uma pauta institucional, porque nós não somos uma instituição, nós somos colegas, somos amigos, estamos debatendo assuntos de interesses comuns e até mesmo de Estado, né? E lá ficou uma reunião entre amigos totalmente informal, inclusive com uma criança, tá? Essa criança teve momentos de, vamos dizer assim, né, de evidência maior e fez sombra, tá, no titular da República. Quem assistir a live com bastante critério e conhecimento de técnicas de retórica, tá, técnicas de oratória, e vai por aí afora, a menina de 10 anos de idade, ela é uma entrevistadora, não sei se vocês sabiam disso, ela é uma pessoa que já trabalha na mídia e já tem aqueles cacuetes, vamos chamar assim, de instigar o interlocutor. Então, teve momento que ela, literalmente, ela foi cortada, tá? Então, eu quero deixar aqui que a exposição do chefe máximo da nação,
e o chefe das Forças Armadas, supremo, como está na Constituição, né? Como foi levantado aqui pelos colegas, que conhecem bastante, e eu também conheço, porque estive na Escola Superior de Guerra. Então, é importante a gente ter um posicionamento assim cauteloso com certos tipos de comportamento. Então, só para fechar esse assunto, porque nós não vamos exaurir todas as possibilidades de interpretação, eu gostaria de deixar que realmente houve uma quebra de, vamos dizer assim, de liturgia, não vou chamar de decoro, né? Porque decoro tem uma questão mais legal aí na questão, mas de liturgia do cargo, né? De cuidado do brasão da República. E só para fechar essa questão Semana da Pátria, para a gente partir para as questões macroeconômicas, que é a minha sugestão da gente abordar hoje, o presidente da República, numa comemoração de formação dos sargentos, viu, Castelo? Da Marinha, essa semana, teve uma festa muito bonita, né? Formação dos sargentos da Marinha. Ele vai, né, com aquela velha frase, né, de engajamento, tentativa de engajamento político das Forças Armadas. Cooptação das altas patentes das Forças Armadas. Tá? Ou seja, aqui fica já, só para a gente ir para frente, cooptar as Forças Armadas em assuntos políticos é extremamente perigoso e desnecessário, já que ele está no comando dos que estão lá já engajados na questão política administrativa. Porque o militar que deixa a Força Armada, ele vai para o executivo, ele, tudo bem, deixou a Força Armada e virou um técnico, uma pessoa de alto padrão acadêmico, vamos chamar assim, de conhecimento, para prestar um grande serviço ao Estado e depois à nação brasileira. No momento que isso começa a virar cooptação política, é extremamente perigoso. Tá? Então, eu que vivi com as Forças Armadas e ainda vivo, engajado com muitos colegas das Forças Armadas, infelizmente eu não cheguei a vestir uma farda, viu, Donato? Nem como para servir o meu serviço militar obrigatório, mas eu vivo com eles desde quando nasci. Então, eu digo o seguinte, militar tem uma função honrosa e tem que estar acima da política. No entanto, acima, ou seja, política partidária, né? Não tão alheio suficiente para não entender o que está acontecendo. Então, eu rogo aí aos colegas da Alta Patente, né, que zelem pelo brio necessário que as Forças Armadas precisam manter para continuar serem as mais respeitadas instituições do país atualmente. Então, esse é o momento da Semana da Pátria. Infelizmente, não houve, né, Nonato, o desfile, tradicional desfile. Eu já consegui desfilar em 2015, depois não consegui mais voltar, por conta da ADESG, né, da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. É um evento muito bonito, é uma emoção muito grande estar ali no cortejo, né? Então, deixamos aqui, né, o nosso momento cívico dessa semana e esse alerta também que eu acho importante, tá bom? Então, se alguém quiser complementar, e eu gostaria, então, de puxar... Sim, Castelo, pois não. A gente foi militar, né? Eu passei lá décadas na vida militar e a gente aprende alguns conceitos. O militar, né, dentro da estrutura que é traçada para o cumprimento, ele não está aberto para o debate como se faz na política. O militar tem uma frase assim, no ambiente militar, cumpra, depois pondere. Então, o militar é treinado para cumprir missão pré-determinada. Existe uma estrutura, uma hierarquia. Então, o ambiente político não é propício para o ambiente militar. O ambiente político, a gente sabe as características, desde Platão, um debate amplo, todo mundo fala, todo mundo dá a sua opinião, mas as coisas no ambiente militar são mais, digamos assim, estruturadas
dentro de bases traçadas para cumprimento de missão. Isso vem há séculos, nada assim. Então, quando Paulo falou essa cooptação, essa transposição do ambiente inerente ao militarismo para o ambiente civil da política, isso não é muito bom, porque o militar não foi treinado para isso. Ele foi treinado para cumprir missão pré-definida. Às vezes o cara passa 30 anos dentro daquele instrumento. E, inclusive, ele, quando termina a sua fase, ele ainda sai para a vida civil aposentado, que nunca deixa de ser militar, de fato. Nós, os aposentados, continuamos sendo militar. Tenho dito aí. Então, isso é verdade. O meu pai falava, né? Infelizmente, ele faleceu agora recentemente, e eu tenho uma frase dele que é fantástica, resume tudo isso. O militar não é chamado para resolver problemas. O militar é chamado para acabar com o problema. Era uma frase de cozinha, mas é a verdade. Você não vai lá negociar, não vai fazer nada. Tu vai lá para acabar com o problema. Porque a fase de negociação, né, Nonato, está com os diplomatas. Não é isso? Diplomatas, políticos, em geral. A fase de, vamos dizer assim, imposição está no comércio. Quando acabou a diplomacia e acabou o comércio, se as coisas não se resolveram, aí se tomam outras providências, está entendendo? Então, isso é uma frase que eu vivi com ela desde 3 anos de idade, quando comecei a entender a vida. Mas, então, já puxando, Nonato, quer colocar alguma coisa nesse assunto? Ou está bom por aqui? Não, eu acho que está bom, podemos passar para outro bate-papo. Então, está ótimo. Bom, eu vou puxar, então, pela macroeconomia, por quê? Por 2 motivos. Um de cunho pessoal e outro de preocupação realmente com o que está acontecendo no planeta, né? O cunho pessoal é que eu, para quem não sabe ainda, estou fazendo mestrado na Fundação Getúlio Vargas em políticas públicas. Já estamos aí no 4º trimestre, praticamente, e é um curso fantástico, né? Justamente para conseguir organizar, sistematizar o que vem a ser uma política pública, como implementá-la, como colocá-la em favor da população, e coordenar todas as instituições que estão ligadas de tal forma que dê um resultado efetivo. Tá? E numa dessas matérias, uma que eu adoro, realmente dedico muito tempo estudando, é uma de macroeconomia. E eu tive a sorte desse trimestre estar com um professor de altíssimo gabarito técnico, que é o Nelson Barbosa, que foi ministro, 3º ministro, antes do Meirelles, né? E ele é um técnico brilhante, tá? Ele tem uma posição política, obviamente, mas a gente tem que considerar. E ele nos passou um trabalho, que é o que vai ser da conclusão do curso dele, que trata da história dos pensadores políticos. Então, eu vou passar aqui rapidamente a abertura disso no share screen, só para vocês terem, quem tiver interesse em buscar mais informações sobre isso, eu aconselho a investir algum tempo nesse assunto. Tá? Então, o que ocorre? Esse trabalho aqui, vou botar aqui em tela cheia. Todo mundo está vendo? Sim. Então, é a história do pensamento econômico, tá? Escrito por Robert Heimbronder. Né? É isso, Nonato? Você que está aí nos Estados Unidos? Robert Heimbronder. Heimbronder. História do pensamento, tá? Tá aí a literatura. Quem quiser dar um stop, depois leia os encaminhamentos. Bom, o que ele faz? Qual é o trabalho? Né? As vidas, épocas e ideias, na época ideias ainda tinha sido, dos maiores pensadores econômicos. Tá? Isso aqui, no caso, a 6ª edição. E ele vem desde 1953, tá? Atualizando essas informações. E aí vem uma série de encadeamentos da história, né? Quando começou tudo isso. Então, isso vem desde 1500 e pouco, e ele vem construindo, né, todo o embasamento econômico para, vamos dizer assim, para que se chegue ao que está acontecendo hoje. Tá? Então, eu não vou destacar aqui muita coisa, mas na próxima rodada, para o encerramento, eu vou trazer uma parte do artigo
que trata desse assunto, tá bom? E para fechar o raciocínio do que foi, inclusive, comentado na live também, mas eu faço a referência desse item lá no final da rodada das palestras, do assunto de vocês. Então, eu gostaria de ouvir o Nonato com relação a um processo assim macroeconômico do que aconteceu rapidamente, seu ponto de vista no passado, e hoje como que estamos aqui entre Brasil, Estados Unidos e o resto do mundo. Tá bom? Nonato, pode ser? Pode, claro. Obrigado pela oportunidade também. E, bom, eu começaria com o Brasil dizendo as tantas mudanças ou fases da mudança da moeda brasileira, né, que nós vivenciamos isso, com saída do Cruzeiro, do Vintém, passando por Real, Real Novo, notas carimbadas e por aí vai, até chegarmos ao Real. Eu fiquei surpreso ao lançamento da moeda no valor de R$200. Eu acho que não deveria ter esse momento, porque o Brasil está numa pandemia, como o mundo todo está. O Brasil está com uma economia praticamente estagnada, parada, né? O comerciante não está trabalhando, o industrial, nem o fazendeiro, nem ninguém. Está todo mundo parado nessa situação de pandemia. Que a abertura disso aí vai se processar por prestação de serviços, a meu ver, né? Em relação à moeda, porque eu tive a tristeza também de ver uma propaganda do governo dizendo que aquela moeda ia alavancar a economia brasileira. Não é bem por aí, não. Mas, enfim, é o que nós temos na real da semana. E dentro do plano mais mundial, mais macroeconômico, o mundo todo está com esse problema de recessão, ou de caixa, vamos assim chamar, né? Ou de caixa. E não é novidade para ninguém os países mais desenvolvidos injetarem dinheiro nessa economia, como em todos os setores, em vários setores, por exemplo, como é o caso dos Estados Unidos, que injetou trilhões, não é isso? E está aí, vamos ver para onde é que vai a situação, onde o mundo também pede, né, um norte magnético, né, uma bússola, e vamos sair por onde? Por prestação de serviços, reforma, E é emplanamento. trilhões, viu, Nonato? Só para fechar, trilhões de dólares, viu? Não é De real, não. É dólar. trilhões de dólares. Ótimo. Então, isso vem acontecendo com vários países, né? O Japão também é outro país que está injetando moeda na sua economia, né? A China não precisa nem falar que ela está aí abertamente injetando dinheiro, não só na economia dela, como em outras economias. E isso tudo está, vamos dizer, virando uma sopa de letrinhas, que para o investidor é muito complicado a gente observar isso. Tanto é que os que se dedicam realmente à total a economia mundial ou de cada país, foi flagrante os sinais que as bolsas deram semana passada, de quedas. Todas as bolsas caíram novamente e pontuações altíssimas e tudo mais. Ora, isso, ao meu ver, né, não sou nenhum técnico econômico, quero registrar aqui também, mas, ao meu ver, como pessoa que acompanha governos, acompanha tudo isso para auxiliar chefes e pessoas do alto escalão do governo em futuras tomadas de decisões, ao meu ver, tecnicamente, nós estamos numa recessão. Tecnicamente, nós estamos numa recessão. Mais outro menos, mas tecnicamente, sim. O Brasil é um dos países que eu posso até colocar o dedo aí nessa ferida. O Brasil seguramente está em recessão e isso tem que ser procurado um caminho, porque vários planos colocados de governos, né, de planos econômicos, inclusive, ou pelo menos reformas, como se diz, né, junto ao governo, são coisas pífias. Por exemplo, o nosso atual ministro da Economia, né, ele colocou uma reforma administrativa achando que vai resolver a economia do Brasil, ou os problemas econômicos do Brasil. Não vai. A reforma administrativa vai atingir diretamente os servidores da República. E, ora, por que atingir essa massa de funcionários sem necessidade? Porque eles também não vão resolver o problema do Brasil. Eles fazem parte do problema. É assim que é. Se diminui o salário do servidor, cortando o salário do servidor, eles estão tirando a força do giro econômico dentro de uma sociedade.
Né? Tanto é que isso é visível, muito visível. O professor, o Francisco, né, que nós chamamos de... Não entendi. Castelo. Castelo, perdão. Francisco Castelo. Severiano Castelo. Isso, o professor pode até confirmar isso para mim, porque como ele foi militar, ele deve ter servido em vários lugares. Então, quando aquele quartel ou aquela base militar recebe o salário, a cidade faz uma festa, porque vai correr o dinheiro em todos os níveis, até naqueles dancing days estranhos de luz vermelha. Mas isso é a dinâmica da economia, entendeu? Não é o servidor que tem o problema. Então, a meu ver, o nosso ministro da Economia jogou água dentro do oceano. Meu amigo. Não vai mudar muita coisa, não. E é meu ponto de vista, né? Agora, eu tenho preocupação dentro do plano macroeconômico, essa ganância da China de investir no Brasil, de jogar dinheiro no Brasil, comprando empresas, e grandes empresas, inclusive. Isso também é preocupante, porque nós não podemos deixar a nossa matriz energética, vamos assim falar, ou matriz econômica, que está inserido dentro desse contexto, na mão de estrangeiro. Isso é um perigo enorme para uma nação. Né? Daqui a pouco, as nossas decisões aqui domésticas, né, serão decididas pelo Partido Comunista Chinês lá na China. Não pode isso acontecer. Isso tem que acabar. Investimento, sim, mas não domínio. Monopólio ou criar esse ciclo que a economia proíbe, né? Que são os cartéis, né? Virar cartel. Isso não. Nós não podemos, como brasileiro, nós não podemos aceitar. Bom, esse é o meu ponto de vista. Eu gostaria de ver o nosso professor Castelo, agora até está bem claro, né? Castelo, e me desculpe até porque deu aquele falha rapidinho, porque eu fui ler o nome dele, está escrito Francisco. Falei, cadê o Castelo? Mas tudo bem, obrigado. Desculpa, professor. Enfim, a palavra é com o senhor agora, então, Castelo. Bom, vamos lá. Deixa o microfone, então, Donato. Tá, vamos ver se eu... Tá ligado aqui. Tá ouvindo aí, beleza? Tá ouvindo? Beleza. Bom, vamos lá. Dando sequência aí no raciocínio do Donato, né, em observação do Paulo, né, eu fiz bacharel em administração e tem um dos vetores da micro e macroeconomia, a logística e economia circular. Bom, como o nome já diz, economia circular. Se não circular, não tem dinâmica. Se não tem dinâmica, não tem economia. Então, a macroeconomia, com a sua robustez, que aí envolve aí, mercado internacional, globalização, ela depende essencialmente da microeconomia. O cara que tem, no setor automotivo, por exemplo, o cara tem uma microempresa que produz um rolamento, qualquer lugar do mundo. Então, mas ele é a microeconomia, que ele faz parte do fluxo para a macroeconomia. Você vai montar um automóvel hoje, tem peça de 10 países. Então, isso é a economia circular. E o Brasil está sem a economia doméstica. O Brasil, com essa estagnação toda, nós temos com ausência de dinâmica na mobilidade de carga, na navegação de cabotagem, que é transporte dos setores sólidos da soja, por exemplo, vai para o porto, do porto vai para outro porto, vai para Manaus e daí sai da navegação de cabotagem para a navegação internacional. E tudo isso tem uma logística, tudo isso tem uma circularidade. Então, o indivíduo que está lá no porto de Xangai, ele tem que estar conectado com quem produz soja aqui no Mato Grosso. Tem que estar conectado, porque essa logística vai chegar. E nós estamos com toda essa dinâmica, a afetação foi brutal, como consequência da pandemia, mas também, sobretudo, a questão da governança. Então, o Brasil está sem capacidade de interlocução com o mercado internacional. Como exportador de commodities, o Brasil não sabe se a China vai comer frango amanhã. O Brasil não sabe se a semana que vem ele vai levar soja, porque ninguém sabe que está tudo desconectado. Então, houve um reboliço muito grande, né, na dinâmica da economia, na circularidade.
E pronto, como o Brasil não tem como se comprometer de produzir, de entregar 1 milhão de toneladas de soja, porque ele não sabe se o trabalhador aqui que cuida da coleta da soja está trabalhando. Toda essa dinâmica conectada, ela foi literalmente desconectada. Cada um está pensando por si só, cada um está criando o seu próprio esforço físico, e para corroborar aqui com o que o Nonato falou, a recuperação da economia, nós aqui no país, ela se dará pela prestação de serviços que tem a ver com a eficiência energética, com a infraestrutura. A gente está trabalhando aqui na construção dos planos de governo municipais, que se apresenta agora à proximidade das eleições, que diz a economia doméstica, a economia, a microeconomia, a partir das cidades, é a que vai efetivamente dar dinamismo à economia. Enquanto a economia doméstica não se reposicionar, não sofrer adequação a essa realidade, nós temos o problema da ineficiência energética, aí vem aí o vetor de elevado impacto, que é do sinergético, né, de produzir eficiência energética, para que a gente possa, enquanto sociedade econômica, dinamizar a economia. Quem fica rico é um ditado popular, não é quem ganha dinheiro, é quem economiza dinheiro. Então, economizar dinheiro está relacionado com a questão da eficiência. Quando o Nonato falou aí da nossa situação da moeda, isso tem da nota de R$200, isso tem um impacto psicológico sobre o sistema indutivo inflacionário. Aumentou a nota, a percepção indutiva da sociedade mercantil, ele sabe, aumentou a nota, o cara aumentou o dinheiro, o poder de compra, mas isso é falso. Mas psicologicamente isso produz esse efeito. Aí pronto, isso afeta a questão da circularidade da economia. É por aí, eu penso que esse pensamento precisa ser realmente prestado atenção da infraestrutura de energia brasileira, para que como o Paulo falou, em fala anterior, a energia é que mantém toda a oxigenação da micro e de macroeconomia. Então, nós precisamos prestar atenção na base social, na sociedade pulverizada nos municípios, a prestação de serviço, como o Nonato falou, tem uma importância fundamental. A economia vai se recuperar através das cidades. E aqui, para finalizar, é um conceito que se começa a se construir, o professor Eli, na Universidade de Brasília, uma palavra assim, lastro solar. Esse lastro solar está vinculado à capacidade do... O que é o lastro solar? O conceito de produção de energia. O lastro solar é o conceito, deixa eu explicar melhor. O lastro solar é um princípio da produção de energia, que tem a ver com o sinergético. Ter a capacidade de pegar numa dimensão pequena de produção de energia e fazer as coisas funcionar com eficiência. Era mais ou menos isso. Bom, Castelo, obrigado aí pela colaboração, Nonato também, e como eu disse, nós não temos pauta, não temos nada combinado, e acontecem coisas desse tipo, né? Quer dizer, o Castelo acabou de cutucar com vara curta, mas eu já tinha, quando ele falou da economia circular, eu já me preparei, porque eu tenho aqui, vou mostrar, né? Porque aqui a gente mostra o que já foi feito e o que está em pauta, né? Esse da economia base solar aí, depois eu converso no particular, mas eu vou mostrar o que já foi feito. Então, sem querer dar um pulo muito grande aí nas tratativas, tá? Por que eu puxei essa questão macroeconômica, né, para debater rapidamente os pontos de vista do que está acontecendo, né? Realmente, a nossa economia mundial, né, está num momento muito complexo, tá? Quem acompanha minimamente aí os conceitos macroeconômicos de sistemas de bancos centrais e movimentos financeiros que envolvem a moeda, né, como o Nonato abriu aí de colocar mais ou menos valores nominais no mercado, os trilhões e trilhões de dólares que já foram para o mercado, e esses trilhões eles não foram para a produção, porque
tem uma série de gargalos no meio de caminho, e eles foram para o sistema de ações de especulação fiduciária, né? Que vai para o mercado de ações convencionais e para o mercado de ações de TI, né? De tecnologia de informação. Então, quem conhece o sistema Nasdaq de monitoramento dos movimentos acionários vai perceber que esta semana houve uma mudança de tendência muito significativa. Ora, se nós estamos numa pandemia, todo mundo se pendurou e virou um apêndice de computador. Se as empresas de tecnologias entrarem em risco, aonde nós vamos parar? Tá? Tamanha é a preocupação que esses indicadores nos dão. O mercado de convencional literalmente já acabou. Você tem uma empresa que não produz nada, vale mais do que 3 ou 4 empresas, que são as líderes mundiais de produtos de eficiência. É uma empresa que começa com T e termina com ESLA, e outra, né, que são GSIM, que estão aí trabalhando há 1 século e meio e estão valendo menos do que uma que não produziu nada, né? Ainda teve mais um escândalo nessa movimentação em cima desse T mais ESLA aí, que simplesmente na véspera da queda ele conseguiu colocar 5 bilhões de dólares em ações. Sabia disso, Donato? Ele captou 5 bilhões de dólares na véspera da queda do valor das ações dele. Quer dizer, então, tem um pessoal aí que considera esse camarada igual um ex-empresário aqui brasileiro, né, que fez um punhado de peripécias e, no final das contas, literalmente acabou com a tornozeleira. Então, não vamos entrar muito nesse detalhe, porque senão a gente vai entrar no mérito policialesco da situação e não mais no macroeconômico. Então, voltando à questão macroeconômica e o livro, que é a minha propaganda hoje, eu vou passar aqui rapidamente da história, o que foi... Vou fazer um share screen de novo aqui. Então, nesse capítulo, eu vou fechar o raciocínio entre o que foi dito com relação à live, com o que nós começamos e o que nós estamos discutindo, a história, ou pelo menos encaixar o nosso momento atual com a história da economia. Então, esse capítulo aqui é a visão dos socialistas utópicos, né? Bastante interessante, porque hoje que está em discussão quase que diariamente, e é o que nós conversamos agora há pouco, da anarquia institucional baseada em faltas de conceitos estruturados e tampouco conhecimento técnico histórico suficiente para embasar, né, posicionamentos políticos e ideológicos, né? Então, aqui, aproveitando o caso da menina lá no Palácio, né, parece uma coisa aqui bastante interessante. Quem lê esse segundo parágrafo aqui já começa, né? Sem dúvida, as narrativas das condições que prevaleciam naqueles primórdios tempos de trabalhos em fábricas é tão horrenda que faria os cabelos de um leitor moderno se arrepiarem. Em 1828, De Leon, né, uma revista radical para a época, publicou uma incrível história de Robert Brinco, uma das 8 paupérrimas crianças que havia sido enviadas para as fábricas em London. Os meninos e as meninas tinham 10 anos de idade. 10 anos, exatamente a idade da menina que estava lá na live. Bom, aí ele começa, eu vou deixar isso por aqui, para quem tiver curiosidade, baixe na internet, tá? E leia o resto desse artigo. Onde eles pegavam crianças de 10 anos, que eram crianças, né? Porque as civilizações antigas consideravam já pré-adultos ou adultos quando entrasse na puberdade. Porque é científico já de que quando a criança trabalha, ela atrofia a tal forma no trabalho braçal, e aqui ele relata os abusos, descasos que foram praticados no primórdios das revoluções industriais, tá? Desde James Watt até depois, praticamente, a do petróleo e da eletricidade, foi a segunda revolução industrial. Tá? E agora nós estamos nos dizendo, uns dizem que é terceira, outros dizem que é quarta, e também já virou uma anarquia, porque cada um põe um posicionamento diferente. Eu e o Castelo
se não concordar, pode até questionar, eu acredito o seguinte, a revolução industrial só se dá quando você muda a forma de gerenciamento do insumo básico da geração do vetor necessário para a indústria. Falar que usar computação como a quarta revolução industrial é perda de tempo. Não é por aí. Computação existe há 50 anos e ela não fez a revolução industrial no setor energético. Vai fazer agora. Vou mudar aqui para entrar, Leonardo, o Castelo, no que vocês colocaram agora, e o Castelo provocou a questão da economia circular. Tá? Então, veja o seguinte, essa teoria aí da teoria circular, viu, Castelo? Ela nasce aqui, ó, em 2013. Tá? Em 2013, que foi apresentado ao mundo, lá numa reunião fechada no Forte de Copacabana, na Rio+20. Aqui, depois vocês podem ver no vídeo em câmera lenta, ou dar um stop, eu vou dar uma parada aqui, e vou só falar. Tá? Se você analisar esse quadro aqui embaixo, que chama Economic and Financial Solution, tá? Esse aqui é o modelo vigente da nossa economia atual, totalmente falido, quebrado por conta dos trilhões que o Banco Central americano, Fed, e também os europeus já colocaram no mercado para recuperar suas respectivas economias, isso sem falar na China e sem falar no Japão, que já não tem nem mais como se endividar, porque todos os dois já passaram em mais de 100% do endividamento público. Então, o que ocorre? Quando você me fala que o solar seria um lastro financeiro, eu te digo, o Eli, nosso grande amigo, está vencido. Tá? Ser bem objetivo, passo o clipe para ele, mesmo porque eu já apresentei esse trabalho aqui embaixo, ó, que é a parte da economia circular, da economia sinergética, eu apresentei isso já para um grupo de doutores da UNB em 2013, no doutorado de economia da Universidade de Brasília. E aqui embaixo, ó, aqui, ó, você está vendo? Aqui embaixo, onde está o desacoplador embaixo, tem lá energia elétrica, energia nuclear, energia o quê? E solar também. Então, o solar é um vetor, tá? De escala, pode ser, não vou entrar no mérito se vai ser a semana que vem ou daqui a 1000 anos, o único suficiente solucionador de tudo. Tá? Mesmo porque é ele que garante toda a microbiologia do planeta. Sem o solar, não teríamos uma planta, não teríamos nenhum ser vivo no planeta. Então, esse conceito solar ele tem que ser processado para se tornar um vetor de desenvolvimento econômico, porque a economia tradicional, e o livro vai provar isso, não considera insumos naturais, ou seja, matéria-prima in natura, ou seja, dentro lá da terra, lá no fundo e tal, como item economicamente contabilizável. Então, eles têm uma série de questionamentos, e com isso, o que eles conseguiram fazer, viu, Nonato? Empobrecer todos os países que têm esses, vamos dizer assim, esses recursos naturais. Então, quem escreveu esse modelo econômico aí, praticamente em toda a literatura histórica, vem da onde? Vem da Inglaterra, vem da Escócia, vem da Alemanha, vem dos Países Baixos. E o que esse pessoal tem para contabilizar as riquezas naturais? Vou aqui ser bem claro. Eles não têm absolutamente nada. Nada para contabilizar. Tanto é que todos eles foram, de uma certa forma ou outra, foram colonialistas. Por quê? Foram buscar as riquezas, e aí Adam Smith estava totalmente, vamos dizer assim, alinhado com as burguesias da época para buscar as riquezas naturais, né, fora dos seus respectivos países. Como eles perderam a corrida de descobrimentos mundiais, tiveram que subjugar os portugueses e os espanhóis. E daí para frente é outro live que a gente vai fazer. Só queria fechar o raciocínio, o Castelo, de que a economia circular, que foi lançada por um grupo aí lá na Europa,
E depois o pessoal da Fundação Getúlio Vargas, onde eu estou, abraçou, não vou dar o nome das pessoas, eu estava no dia que eles abraçaram isso, já faz uns 4 a 5 anos, não foi agora, tá? Eles admitiram isso porque tinha um selinho estrangeiro. Porque se fosse de um brasileiro, não doutor na época, né? Porque eu não estava fazendo doutorado na época, tá certo? E tampouco mestrado, porque já tinha feito isso, já tinha trabalhado na academia, então não ia voltar para trabalhar de um certo assunto. Mas esse paper aqui, que está aqui, depois quem quiser ler direitinho, foi para o Instituto de Engenharia Eletroeletrônica e Computação americano, Power Energy Society. Ele nasce, o assunto nasce na Rio+20, em 2012, em junho, 16 de junho de 2012, foi entregue ao mundo, Banco Interamericano, Banco Mundial, todo mundo teve acesso a esse paper. E aí, em dezembro, viu, Castelo e Nonato? Em dezembro, eles aparecem com a economia circular, deixando aqui registrado na live. Aqui está, ó, bem circular. E o circular, só para fechar o raciocínio, gente, o circular é um processo civilizatório de utilização dos insumos industriais. Ele não entra necessariamente nas questões energéticas, porque senão seria um plágio explícito do meu trabalho, tá? Que é esse paper aqui. Esse paper, depois, uma parte dele foi para, em 2017, para a engenharia europeia, tá? Então, o que ocorre é o seguinte, voltando à questão do lastro, hoje a nossa economia não tem nenhum lastro. Nenhum lastro. Tá? E esse trabalho aqui coloca o lastro. Ponto. Como vai ser, como será, e quando... eu quero saber quem está disposto, não é pagar a conta, porque não precisamos de dinheiro para fazer isso, porque nós somos donos do lastro. Para que eu vou pegar dinheiro, papel podre emitido por um banco central no fim do mundo, para não dizer outro lugar mais promíscuo? Precisamos de dinheiro, não. Nós temos que ter a capacidade administrativa, gerencial, e o que o Nonato e o Castelo colocaram agora há pouco, que é a questão institucional do nosso Estado, que está sob questionamento. A anarquia institucional. A anarquia institucional. A ponto de chegar e dar, essa semana, uma blitz no STF. Tá? Deram uma blitz no STF. Que fique bem claro e registrado aqui. Bom do bate-papo sem pauta é que a gente vai, né, crescendo no raciocínio. Isso foi uma blitz totalmente intempestiva. E que fique aqui, eu fui candidato em 2018, né, Nonato? Nós fomos candidato também e temos o direito e a obrigação de contestar certos tipos de posicionamento, seja de quem for. General, cabo, soldado, seja lá o que for. Tem que ter uma liturgia institucional do cargo. Um poder não dá uma blitz no outro poder. Pensadores que estão aqui, e quantos mais vierem, quantos colaboram, mandando depois o seu feedback. Tá? O núcleo faz exatamente esse papel. Ele sinergeticamente propõe o debate aberto. Então, eu vou pedir... Só um segundinho, Castelo, já vou te passar a palavra. Eu vou pedir as considerações finais, tá? Assim, e fiquem exaltados como eu fiquei, à vontade, tá? Pois não, Castelo, está contigo a palavra. Só para dizer do apreço que eu tenho, né, pelos companheiros, né, e a gente, pela cultura de liberdade de expressão que sempre se busca ter, a gente, às vezes, né, fala alguma coisa. Mas, com muita propriedade, que você falou, né, pode colocar com liberdade, né, a minha, em particular, eu acho que o Nonato também concorda com isso, pode editar na hora da edição, coloca tudo dentro do eixo, para que a gente não pontue alguma coisa que esteja um pouco, né, ao derredor do eixo central do nosso debate. Tenha liberdade, bota redondinho, segundo o seu entendimento, que esse aqui é o propósito, né, da gente ser uníssono, sermos harmônicos, afinal de contas, nós estamos pontuando exatamente isso. A gente tem que, em algum lugar, construir a harmonia. E para que isso seja efetivado, a gente precisa conhecer, entender o que é cada coisa. E você, na hora de editar, tem a liberdade, pode cortar a minha fala
botar tudo direitinho para não... Não é que você tenha dito que tenha sido impropriedade. Não, ele só está num ambiente talvez um pouco avançado para o momento. Tem estágios a serem cumpridos e é isso que a gente está fazendo. Fica a liberdade, fica tranquilo, que eu fico de boa. Pode cortar direitinho, botar tudo dentro do eixo para que a gente possa transmitir a melhor ressonância possível do que está se discutindo. Obrigado, Castelo. Mas eu já, assim, de antemão, eu não pretendo cortar, tá? Eu acho que vale o debate. Vou passar o vídeo para ele, porque ele é meu brother, meu amigo, né? Então, eu gosto dele. E só uma questão de, como você acabou de colocar, muito bem colocado. Nonato, e depois a gente volta a dar o fechamento, tá? Eu estou já... Nonato, obrigado aí. Está contigo a bola. Obrigado, Paulo. Eu vi o debate do professor Castelo, a sua posição. Eu fiquei muito admirado realmente. E vejo também que isso pode ou deve influenciar o atual momento político que o Brasil vive, principalmente na parte das eleições que se aproximam, né? Em novembro, agora teremos eleições minoritárias, onde será eleito prefeitos, vereadores e tal. O Castelo, aí, eu acho que é pré-candidato à prefeitura, e o vereador, né? Vereador, né? E desejo sempre boa sorte, que peço até que os colegas ouçam ele para que tome sua decisão depois nas urnas. E eu vejo esse debate muito positivo também, tanto da parte do Castelo quanto da sua. E tenho em mente que nós temos que ter e estar preocupado em levar isso também a um debate microeconômico, que é o que sustenta a macroeconomia, como disse o Castelo. Eu não posso ver uma cidade pequena mesmo, no sentido real da palavra, com seus prefeitos e seus vereadores, sem verba. Eu acho que, por mesmo que seja ela pequena, ela tem que ter verba, tem que ter alguma coisa, senão a pessoa não pode fazer nada, não pode tocar nenhum projeto, né? Mesmo que seja de pesca artesanal, sei lá, coisa parecida, turismo local e tal. Enfim, eu vejo muito positivo o nosso debate. Acredito eu também que isso vai contribuir muito para que o público, em geral, tome suas decisões. E, particularmente, peço ao público eleitoral, né, o público votante, né, que realmente olhe com carinho, com preocupação, os seus candidatos. Porque depois de eleito, ele passa a ter a responsabilidade do município, da cidade, do estado. E aí não adianta mais você ir lá brigar com a pessoa, tem que deixar ele trabalhar também, né? Por mais que ele tenha umas ideias meio estapafúrdia e tudo mais. Mas isso faz bem à saúde da economia e faz bem à saúde de todo lugar. Eu tive a oportunidade de visitar uma área do deserto de Saara, há alguns anos atrás, né? E eu me sentei, fiquei conversando com a pessoa, contraparte minha, à época, lá no deserto, numa tenda, e ele perguntou o que eu achei daquilo tudo, daquele passeio que eu fiz. Aí eu falei, olha, para mim é fantástico, eu nunca tinha ido a um deserto, e pela primeira vez estou no deserto, estou vendo as temperaturas baixíssimas à noite e as altíssimas durante o dia. E eu nunca imaginei que o deserto, né, tinha tantos animais também, que vivem embaixo da areia. Isso, para mim, não entrava na minha cabeça. Animais, na maioria, peçonhentos, mas são animais. Como se alimentam, como vivem embaixo dessa temperatura e tudo mais. Aí ele simplesmente me disse assim, você me responde de uma só palavra, você gostou do passeio ou não? Aí eu disse, eu sinceramente digo, gostei. Aí ele me disse, esse é um dos projetos que eu levantei aqui no nossos, né? Claro, não tem câmara municipal, pessoa, né? Aí eu levantei no departamento, ele seria um vereador, na verdade, e levantei na Câmara Municipal dizendo que o deserto poderia oferecer a nós um grande massa de economia ou de transformar isso em rendimento, mas dentro do turismo. Aí o pessoal riu na época, riu na minha cara de fazer deserto, fazer
turismo no deserto, isso é algo meio maluco, cara. Mas, como eu disse, das ideias estapafúrdias. Mas eles tiveram paciência de ouvir a sua autoridade e implementaram uma pequena secretaria que hoje tem ministérios comandando o Ministério do Turismo dentro do deserto. Temos o Rally, Paris-Dakar, temos visitas a vários oásis, tem visitas de coisas. Então, eles disseram assim, a minha ideia, inclusive, é tirar o deserto dessa onda de guerra, explosões. Não, vamos mostrar o que tem de bom aqui, os nossos assados de carneiros, nossa coisa, e coisas exóticas, né? Como comer, por exemplo, um hambúrguer de bosta de camelo, eu nunca tive coragem. Não, aí já chegou, por hoje chegou. Aí fizeram aquilo tudo, aí eu fiquei admirado. Depois de muitos anos, eu encontrei essa pessoa, ele me abraçou, quase com lágrimas nos olhos, e disse assim, você, brasileiro, foi o único que acreditou na minha ideia. E olha que foi difícil romper as barreiras, mas nós rompemos. Então, Paulo, isso é um exemplo que eu quero dar para você também dos seus projetos, do Castelo, e que toda a ideia aglutina, assim. A gente tem que observar, de coisar, e não ficar, né, preocupado com certas coisas. Exatamente. A gente lança a ideia. Você é uma pessoa muito capaz, você disse, de falar, de contestar, e de propor, e de ação. E isso é bom. O Castelo, por sua vez, também, o professor Castelo, que eu muito admiro, tem essa capacidade também de ver, a visualizar, até porque ele está mais inserido, porque ele foi professor, né? Então ele está acostumado com esse questionamento dos alunos, das coisas, ele tem mais, vamos dizer, categoria para enfrentar todo esse público. Então, parabéns aos dois, não só. Eu acho que o tema está perfeito. Obrigado uma vez mais por permitir eu participar de sua live, Castelo, professor Castelo, é um grande prazer e desejo sempre boa sorte lá na sua campanha, né, para que isso se torne realidade. E, Paulo, obrigado uma vez mais e um bom dia a todos aí. Obrigado. Bom, vamos encerrar por aqui, então, tudo bem? Viu, Castelo, eu não vou fazer a edição desse momento polêmico, porque todos nós somos civilizadamente debatedores, né? Nós não precisamos lacrar ninguém aí com suas posições e vamos em frente. Então, eu quero deixar registrado, mais uma vez, essa questão da semana com relação a definições políticas que houve tanto num partido ao qual nós estamos ligados, eu e o Nonato, o Castelo está em outro partido, e esse debate não tem uma pretensão política eleitoral, mas sim subsídios para os candidatos. Tá? Então, o trabalho de eleição é feito dentro do partido. Tá bom? E realmente nós queremos que os prefeitos e vereadores tenham subsídio suficiente para aproveitar trabalhos desse naipe, do Castelo, meu, do Nonato, a experiência dele com relação a levantar questões do tipo que ele levantou agora há pouco. Tudo tem uma capacidade de se autorregenerar, de se autorreconstruir. Basta o foco sair de uma especulação financeira falida que está em curso. Tá? Então, o que nós temos que entender que para sair dessa questão biológica que foi nos entuchado goela abaixo, né? E por oportunismo econômico e também oportunismo político eleitoral de alguns que já estão em campanha, devem ser literalmente, campanha não é para esse ano não, para 2022, viu, gente? Tem gente que já lançou a campanha, como foi dito numa live aí, que fez ilegalmente, fez campanha de 2014 até 2018. Foi dito na live. Como é que um camarada disse isso numa live e ainda está lá, sendo que tem um processo correndo no TSE sobre a legalidade das suas tratativas pré-eleitorais? Mas eu não estou aqui para brigar mais, não. Estou aqui só para esclarecer. Então, temos que refletir, brasileiros, temos que refletir muito sobre o nosso momento, as nossas lideranças e sabermos que o nosso país é o maior do planeta em termos de economia, em termos de biotecnologia e de elementos necessários para a manutenção da vida. Como o Nonato falou no início, vender nossas terras para fazer garantia alimentar de países superpopulosos, que metade dele é deserto, eu acho que é uma incúria do modelo econômico que está sendo implantado nesse país.
Você não pode transformar bens naturais da nação e do Estado em uma especulação financeira a troco de papel pintado, que nem mais papel é um bit, é um blockchain, que um certo ministro ainda insiste em colocar isso na pauta de qualquer conversa. E tem que se entender que quando você exporta bilhões de toneladas de qualquer coisa, tá certo? Você está exaurindo o solo e pagando a conta com uma infraestrutura que quem paga é no caso aí, o vendedor, né? O agropastoril, como se fosse dele, porque não é mais. Toda essa negociação agrícola está na mão das trades internacionais, como o Severiano colocou também, né? O Castelo. Então, nós temos que refletir muito em que país nós estamos. E aí eu resgato, como fiz em 2014, que deve estar no protocolo da inteligência, um chamado à responsabilidade. Naquela época eu fiz em off, agora estou fazendo aqui em público. E ouvi um comentário essa semana sobre a esculhambação que está dentro da inteligência, que eu não posso nem falar onde eu ouvi isso, porque são colegas, amigos. O nome do futuro chama-se inteligência artificial. Mas antes de você fazer um algoritmo de inteligência artificial, você tem que ter uma inteligência neural biológica. Então, estamos fechando o papo de hoje com esse chamado, tá, à responsabilidade, em função do que foi debatido aqui, viu, gente? Ninguém preparou isso, não está escrito em lugar nenhum. Ó, aqui a página aqui, ó. Papel em branco, praticamente. Nosso contato, núcleo.sinergético@gmail.com. Mandem os seus e-mails de críticas, chamem para um debate aberto na live de vocês. Nós estamos aqui, correto, Nonato e Castelo? Para debater, para instigar os nossos líderes de todos os matizes a refletirem sobre o nosso momento. O Brasil é o único país que pode sair com a devida honra e liberdade interracial, intercultural, que nenhum outro país no mundo tem. E nós temos que assumir essa etnia, que se virou uma etnia brasileira. Estou certo ou errado? É uma etnia brasileira. Não existe em nenhum lugar do planeta. Somos bonzinhos, como dizia uma humorista no passado? Sim, somos bonzinhos. Que bom, né? Que bom que nós somos bonzinhos, porque de machões, brigões, está cheio de gente aí brigando com todo mundo. Então, esse é o recado de hoje. Gente, muito obrigado. Vou parar a gravação e depois fica no ar.